Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo 140, Nosso Lar, de Chico Xavier, Generoso Alvitre, capítulo 25, sequência ainda, né? Nesse comentário de Dona Laura a André, antes de entregá-lo ao amigo Rafael. Pois, falando a respeito da estrada de Damasco, todos nós trazemos essa estrada de Damasco. Você pode ignorar, às vezes, o que nós estamos dizendo aqui, é um direito teu. Às vezes, por não compreender psicologia, porque nós estamos usando aqui a psicologia. Mas se eu disser a você que você é um Saulo de Tarso, você não consegue entender. Mas se eu disser para você que você é um Paulo de Tarso, você continua não entendendo nada. Mas eu consigo entender. Eu sou um Saulo de Tarso. Eu sou um Paulo de Tarso. Você é um Ananias. Eu sou um Ananias. Você é o Pedro, o apóstolo. Eu sou o apóstolo Pedro. Você é um Pôncio Pilatos. Eu sou Pôncio Pilatos. Você é o Judas. Eu sou Judas. Você é a humanidade na época que cuspiu no rosto do Cristo e o crucificou na cruz. Eu sou aquela humanidade que cuspiu no rosto do Cristo e o pregou na cruz. Você foi curado pelo Cristo há 2000 anos atrás e voltou a se enfermar. Eu fui curado pelo Cristo há 2000 anos atrás e voltei à enfermidade. Que isso, Luiz? É psicologia, gente. É preciso entender dessa psicologia. Eu não me preocupo com quem não entende. Eu não me preocupo. Até porque o nosso trabalho ele é imparcial. Imparcial com relação ao que as pessoas pensam, acham, falam. Eu não me preocupo. Mas eu lanço a sementinha para que aquele mais esperto aprenda a raciocinar. Você é Maria, mãe de Jesus. Eu sou Maria, mãe de Jesus. Nós somos o reflexo de tudo que aconteceu há 2000 anos atrás. Só que nós não conseguimos separar o joio do trigo. Nós achamos que Jesus veio à Terra para nos salvar. E Jesus não veio à Terra para nos salvar. Ele veio nos mostrar os desígnios de Deus. Para que a partir de então passássemos a agir de acordo com os desígnios de Deus. Passássemos a agir. Ele não chegou e impôs, exigiu e cobrou. Aceite as leis de meu Pai.
que estás no céu. Vamos pensar assim. Não. Muitos acham que Jesus veio há 2000 anos atrás para nos salvar. E pronto. Quer dizer, ele veio e nos livrou de todos os males. Não. Jesus não nos livrou de nada. Naquela época éramos monstros e continuamos monstros, não generalizando. Porque aqueles que absorveram os ensinamentos do Pai enviados por Jesus, auto se curaram, auto se salvaram, auto se salvaram, porque meteu a mão na charrua, não olhou para trás, não reclamou do sol quente, não blasfemou, abraçou o trabalho, abraçou o progresso e optou pela evolução, pela melhora própria e a melhora do seu próximo. Então Jesus veio nos salvar? Não, Jesus não veio nos salvar. Ele veio nos mostrar um caminho, o do amor, do perdão, da humildade. Em meio a tantas leis que naquela época existia, criadas por Moisés, criadas pelos os sistemas de Roma. E ele veio nos mostrar a lei do amor. Jesus não veio nos salvar. Tanto é que aquele que absorveu os conhecimentos trazidos por Jesus, aqueles que absorveram, já não se encontram mais nesse orbe. E se aqui se encontram, a chamado, a convite do próprio Cristo, na condição de missionários, para auxiliar-nos, os pobres de espíritos que somos, principalmente eu. Aqueles que não optaram há 2000 anos atrás pelos ensinamentos do Cristo, designados por Deus, aqui na Terra e em alguns planetas primitivos, ainda se encontram degradados, enfermos, doentes, como há 2000 anos atrás. Então, quando se usa o termo Jesus veio nos salvar, dá de entender que se você paga o dízimo, você está salvo. Se você ajuda na quermesse, você está salvo. Se você paga as indulgências, você está salvo. Se você anda de acordo com as leis do catolicismo de Roma, né? Do catolicismo, você está salvo. Se você anda de acordo com determinadas religiões, alguns dogmas de algumas religiões, você está salvo. Mas será que é essa salvação aí que Jesus veio nos trazer? Se a gente parar para analisar, veja bem, Jesus não veio nos salvar, mas ao mesmo tempo ele nos trouxe algo que, se colocássemos em prática, auto
nos salvaríamos. Alto nos salvaríamos. Porque é preciso entender uma outra coisa. Se Jesus tivesse vindo para nos salvar, que mérito haveríamos de ter? Nenhum, meu bem. Vamos partir para esse lado? Nenhum. Porque nós só pegamos, porque o bolo estava pronto, nós comemos. E não é assim. Jesus não deixou bolo pronto para ninguém. Ele veio e nos mostrou a essência do Pai. E de acordo com o nosso livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha, coube a nós aceitar ou não. Aqueles que aceitaram, né, hoje estão aqui na terra ou em outros planos, na condição de missionários do Cristo, representantes dele. Aqueles que não aceitaram, não se salvaram. Porque Jesus não veio nos salvar. Ele nos trouxe algo que se colocássemos em prática, nos salvaríamos. Isso é psicologia, gente. É preciso separar o joio do trigo. Quantos milhões de pessoas comendo, o termo é esse. Quantos milhões, bilhões de pessoas aqui na Terra comendo gato por lebre. A palavra de Deus salva. Fica preso em palavra para você ver. Não movimenta a tua alma aqui na terra em prol do próximo. Não movimenta a tua alma em busca de uma reciclagem moral, uma reciclagem intelectual, uma reciclagem dos vícios que trouxemos de existências passadas, para ver não o que acontece. Fique só na palavra de Deus. A palavra de Deus salva. Então continue com a palavra de Deus. Eu confesso a você. Conforme um amigo um dia me perguntou: Luiz, você acredita em Deus? Eu falei: não. Não acredito em Deus. Luiz, mas você espírita? Eu falei: mas quem disse que eu sou espírita? Mas a vida toda você não sai da casa espírita, isso não significa nada. Eu não sou espírita. Eu me esforço para ser espírita. Porque ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Tá, mas então você me explica por que você não acredita em Deus? Eu falei: não, pera lá. Eu acredito em Deus, sim. Quem disse que eu não acredito? Você acabou de dizer que não acredita em Deus. Eu falei: não, mas é porque você não soube fazer pergunta. Eu acredito no Deus que fez o homem. E não no Deus que o homem fez e faz. Porque eu tive que usar passado e presente. Eu não acredito nesse Deus que o homem fez e faz. Eu acredito no Deus que fez o homem. Esse eu acredito. Agora, para acreditar nesse Deus que nos fez, é preciso enxergar as coisas com os olhos da alma. Porque se você procurar Deus com os olhos da matéria,
você pode se frustrar, você pode se decepcionar. Por quê? Porque aqui na Terra, a obra de Deus encontra-se mesclada com as ilusões do homem ignorante. E por esse motivo você pode se apegar nesse Deus falso, mesclado pelas ilusões e as fantasias e as mentiras do homem. E quando você descobre a realidade, você fica frustrado com aquela pessoa e ao mesmo tempo você passa a não acreditar mais em Deus, mostrando tamanho ignorância. Porque nós nunca que devemos tentar igualar Deus a nós ou nós a Deus, porque não tem nada a ver nós com Deus e Deus conosco. Não tem nada a ver. Por isso que muitas pessoas se perdem, porque não raciocinam, se equivocam, passa os pés à frente. Por isso que Dona Laura disse: temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, o doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. É o final nosso. Se todos nós não retornarmos ao deserto, se todos nós não nos redimirmos, a pobreza física em todos os sentidos, se não mergulharmos para dentro de nós, voltando lá no deserto do nosso eu e recomeçando de dentro para fora, nunca que ascenderemos a outros planos mais elevados. O muito, deixamos o corpo físico e somos degradados para planetas mais primitivos que a Terra. Porque a Terra não é um planeta primitivo. A Terra atualmente encontra-se no nível de expiação e provas. Mas existem planetas por todo o universo infinito e eterno em condições primárias, primitivas, na condição de uma ameba. É lógico que o ser, uma vez que chegando a esse estágio de espírito, o máximo, ele é recambiado a mundos primitivos, onde ele volta lá às cavernas, porque não existe retrógrada. O espírito não pode voltar a uma condição de uma ameba, a condição de um animal, um quadrúpede, não é? Mas é como se fosse uma ameba. Porque a partir do momento que o indivíduo perde essa oportunidade, ele é visto e tido como uma ameba perante a tua consciência. Por isso que todos nós, para ascendermos, precisamos nos despojar-se do homem velho.
daquelas escamas que se chama orgulho, egoísmo, avareza, ilusão, fantasia. Nós precisamos nos despir de tudo isso, nos despir dos vícios, dos desejos, das fantasias, dos gozos ilusórios e fantasiosos aqui da terra. Com esses sentimentos, não deixamos esse nível. O máximo que acontece é sermos recambiados para planetas mais primitivos. Então vejamos a importância de recomeçar na estrada de Damasco. A estrada de Damasco é a reencarnação. A estrada de Damasco é a nossa existência física aqui no corpo físico. Pois é na estrada de Damasco que recebemos o chamado de Deus, o chamado de Jesus, a um novo homem, a um novo ser, a uma transformação na estrada de Damasco. Porque na estrada de Damasco nós encontramos e reencontramos com todo mundo. Inimigos, amigos, nós reencontramos com todo mundo. É o recomeço. Se não recomeçarmos do zero, olha que bênção a reencarnação. A reencarnação é um recomeço. Você conseguiu entender? Por isso a reencarnação é a estrada de Damasco. Porque a estrada de Damasco é o recomeço. Como foi o recomeço simbólico para Saulo de Tarso. Como é o recomeço simbólico para todos nós. Nós não conseguimos evoluir se não recomeçarmos. Praticamos um erro. O primeiro dever é reconhecer o erro. O segundo é pedir perdão. E o terceiro é trabalhar para reconstruir, reparar as atitudes, o comportamento que teve, reparação. Agora, para reparar e para obter o perdão verdadeiro e para reconhecer verdadeiramente os nossos atos, só através da reencarnação que nos condiciona o véu do esquecimento do passado. Pois, quantos bilhões de famílias na Terra têm dentro de casa filhos, filhas, filhos que foram inimigos de existências passadas, que mataram aquele casal, ou que aquele casal matou aqueles filhos, ou que aquele filho foi a causa da separação daquele casal em existências passadas, ou vice-versa. Aquela criança menina foi amante daquele pai atualmente, em existências passadas com aquela mãe atual, foi motivo de destruição do casamento deles em existências passadas.
Aqueles filhos foram amantes um do outro em existências passadas, onde houve bastante briga, mortes, mas que precisaram se reencontrar na condição de irmãos, num lar onde ninguém está junto por acaso. Ninguém. Não existe o acaso, meu bem. Você está com ela, você está com ele, você está com todos dentro do teu lar. Eu com todos dentro do meu lar. Todos, perdão da colocação, senhor. Todos farinha da mesma saca. Nenhum é melhor que o outro. Somos todos farinha da mesma saca. Por isso, temos o hábito de dizer que aqui na Terra não existe alma gêmea. E almas que gemem juntas. Ela é minha alma gêmea, não se iluda não. Não se iluda, porque isso é obra das trevas. Continue aí com a tua sombrinha, faltando pano, faltando uma hastia. Continue aí com o seu guarda-roupa quebrado, faltando porta. Entendeu? Porque a tua esposa é o resultado do que você esculpiu em existências passadas, meu bem. Agora você está reclamando da tua esposa por quê? O teu marido é o resultado do que você esculpiu. Você que esculpiu esse marido teu em existências passadas. Em existências passadas. Você esculpiu ele. Ele é hoje projeto teu. Você que projetou ele. Você que projetou ela. Você que projetou os teus filhos. Os teus filhos são projetos teu e da tua esposa. Da tua esposa e do teu marido. A tua casa, projeto de tuas existências passadas. A tua vida, projetos teu de vidas passadas. Você está morando embaixo da ponte? Foi o que você conseguiu projetar em outra existência. Você conquistou, foi isso. Ah, você está morando de favor na casa. Você conseguiu, foi isso, meu bem. Nem mais, nem menos. Gente, prestemos atenção nesse termo. As leis de Deus não dão salto. Não queiramos dar salto maior que as próprias pernas, porque nós não conseguimos. Faça o teste. Pegue uma escada lá no fundo da horta. Uma escada que tem 10 degraus. Tá. Creio que cada degrau tem 20 centímetros de altura um do outro. Põe o pé no primeiro degrau, estica o outro até o 5º degrau. E tenta dar um salto para você ver do primeiro para o 5º degrau. Você vai cair de costas, vai arrebentar a coluna no chão. Agora, trabalhe com humildade, com moderação, com paciência, com aceitação. Que devagarinho você vai conseguindo. De um degrau você pula para o segundo. Do segundo para o terceiro. Daí um tempo você está lá no 10º degrau. Não é verdade? É a mesma coisa. Você está caminhando, você depara com a cratera à sua frente. Em vez de você desviar, você pensa assim: eu vou pular, eu consigo abrir as pernas no ar igualzinho o Homem-Aranha. De repente enfiar a cara lá embaixo no pântano, na lama. É assim. A vida é tão fácil. Gente, viver aqui na Terra é tão fácil. É tão gostoso essa Terra. Olha, nós temos oxigênio puro. Se não está mais puro é porque nós mesmos poluímos a atmosfera da Terra. Nós temos chuva, nós temos sol. Olha, tudo que se planta dá.
Nós temos de tudo. A terra, ela produz tudo que nela é plantado. Temos tudo quanto é tipo de alimento. Não nos falta nada aqui na terra. Mas parece que aqui nos encontramos vazios, pobres de tudo. Por quê? Excesso de orgulho, egoísmo e vaidade. Ego. Em achar que é melhor. Abuso do poder. É o preço depois que paga. Então não é Deus que impõe. Deus concede a oportunidade da redimissão. Mas para isso devemos nos ajoelhar na condição de humildade e reconhecer a oportunidade. E hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Recomeço. O recomeço é tudo, né? Então, a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. A ciência de recomeçar. Que na verdade, aqui na Terra nós ignoramos essa ciência do recomeçar. Porque aqui na Terra é bom demais. As pessoas reclamam, nós reclamamos, porque somos cegos, míopes da realidade neste exato momento, nas regiões profundas umbralinas. E onde se localiza o umbral? Onde se localiza o umbral? O umbral se localiza dentro do nosso eu, dentro da nossa consciência, do dever não cumprido, de acordo com os desígnios de Deus. Esse é o maior dos umbrais. Então você não precisa desencarnar para ir para o umbral. Se na Terra, não cumpridor dos deveres, de acordo com os desígnios do Pai, no umbral você já se encontra internamente. Você não precisa desencarnar para ir para as colônias espirituais. Se você na Terra é um cumpridor dos desígnios do Pai, na Terra mesmo, você reconhece que nesta colônia bendita, aqui você se encontra. A Terra é uma colônia, gente. Colônia, onde se aglomera. Colônia de abelha, colônia de formiga, e por aí em diante vai, colônia. Cidades, aglomerados, aglomeração, cidades, né? Um aglomerado de casas, um aglomerado de pessoas. Colônia, cidade é uma colônia. Quantos bilhões de pessoas na Terra estão em busca da paz, da felicidade, estão em busca externamente, em busca de amor, em busca de prazer, mal sabendo que a paz encontra-se dentro de cada um de nós, a felicidade dentro de cada um de nós. Os prazeres, tudo encontra-se dentro de nós. Mas para entender por esse ângulo, é preciso se desprender um pouco da matéria e procurar fincar os pés no chão e a mente no Criador. Caso contrário, a lâmpada não acende.
Até o próximo vídeo.